pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Ana Carolina, esse aqui é o Bruno e esse aqui é o meu canal. Seja muito bem-vindo. E hoje, gente, vai ser tipo uma entrevista. Vai ser um vídeo extremamente útil pra você que é medicina, pra você que já pensou e tudo mais. Porque este aqui é uma figura, tem algumas aprovações de medicina, se deu bem aí, tão novinho. Tudo bem, eu sou Bruno Líbio, eu moro aqui em Curitiba, mas eu sou de São Bento do Sul, Santa Catarina, um beijo pra São Bento. Eu fui aprovado em medicina em 4 universidades, eu fui aprovado na Univille, que é uma universidade particular lá de Joinville, em Santa Catarina. Fui aprovado na Universidade Positiva. Eu preciso falar as colocações que eu fiquei? Fala aí. Eu fiquei em 4º lugar na Univille, fiquei em 1º lugar na Universidade Positiva, uma universidade particular aqui de Curitiba, em 8º lugar na PUC do Paraná, e eu fui aprovado para o primeiro semestre da Universidade Federal do Paraná. E todas essas aprovações em medicina durante o meu terceirão, que ocorreu em 2018. Ou seja, quantos anos você tem? Eu tenho 17 anos ainda. É um nenê. Bruno, vamos ser aqui. Eu mandei lá pra vocês no Instagram o que vocês queriam saber dessa criaturinha aqui. E o cabelo dele... Eu sei que meu cabelo não passa muita credibilidade aí, mas pode dar um voto de confiança pra gente. Enfim, pedi lá pra vocês comentarem o que vocês queriam saber a respeito. E vocês fizeram um monte de perguntas e a gente conseguiu englobar tudo aqui em alguns tópicos que eu vou estar trazendo aqui, perguntando pro Bruno pra ele falar um pouco a respeito. Medicina, de onde, por quê, como, certezas absolutas, sonhos de criança, não... Parece meio clichê assim, né? Ele é inteligente, fez medicina... Então, como que surgiu a medicina na minha vida? Na segunda série, quando eu tava no segundo ano do ensino médio, meu irmão tava fazendo o vestibular pra medicina, ele já tinha se decidido, ele foi aprovado no meio do ano e meio que o foco saiu dele pra mim e tipo, e aí Bruno, o que você vai fazer? Tua vez, né? E daí eu fiquei com aquela batata quente no colo e eu pensei, tá, o que eu vou fazer? Eles sugeriram, você não tem uma ideia, o que você acha de fazer medicina também? Teu irmão já fez, já tá começando. Eu pensei, tá, mas por que medicina? Então, eu não abri mão de nenhum sonho pra fazer medicina, um início de trajetória mesmo. Então eu pensei, tá, o que vai me levar a fazer medicina? Medicina tem muitas oportunidades pra mim, possibilidades profissionalmente, possibilidades de estudo, acadêmicas, enfim, eu fui englobando tudo isso e percebi que, cara, ao longo de uns 2, 3 meses, depois que eles sugeriram isso, não foi uma coisa imposta, não foi tipo... Você vai fazer medicina. Eu fui absorvendo assim, cara, mas medicina eu posso trabalhar numa área de pesquisa, eu posso abrir ser empreendedor dentro dessa área de saúde. Então, legal. As possibilidades foram surgindo pra mim e eu vi, é isso que eu quero, decidi. E assim, eu tenho muito na minha personalidade do que decidi, quero fazer uma coisa, eu sigo até o final, eu dou todo o esforço possível pra atingir aquele objetivo. E eu acho que isso, pro meu psicológico, foi bom, porque eu fiquei uns 3, 4 meses decidindo o que eu queria fazer e ao mesmo tempo me preparando pra essa decisão, que não é fácil, né? Você abrir mão de muita coisa, amigos, vida social, claro que não zera tudo. Pra mim foi por um ano, podia ser por 2, 3, que eu tava disposto a abrir mão de... Você tava disposto a se precisasse fazer mais uns anos de cursinho? O cursinho pra mim nunca foi um bicho de 7 cabeças, no sentido, cara, eu sou um fracassado porque tô no cursinho, Muita gente pinta isso como se fosse uma coisa ruim, tipo, cara, você tá no cursinho e você não tá fazendo nada. Não é isso. Pode parecer isso pra aquela tua tia chata que gosta de jogar na tua cara, mas teu primo tá fazendo faculdade, não sei o que. Deixa ele. 2 palavras que eu levei no meu cursinho, que eu gostaria de passar pra vocês, é a humildade e a paciência, né? Paciência por quê? Você tem que reconhecer que vai ter uma hora que vai chegar a tua hora. Não é porque eu passei no terceirão, porque alguém passou depois de ter feito outro curso, ou porque alguém passou com 3 anos de cursinho, nenhum tira o mérito do outro. Cada um teve seu tempo e você vai saber quando chegar isso. Você parece, putz, tô no cursinho 1 ano, 2 anos, tô batalhando. Tem muita gente que leva esse cursinho como sinônimo de fracasso. Não é isso. O cursinho é um processo necessário pra você atingir o teu objetivo, entendeu? Eu fiz 1 ano de cursinho junto com o meu terceirão. Foi uma experiência incrível pra eu saber assim, cara, eu quero fazer medicina, eu tô disposto a estudar pra isso e eu vou fazer qualquer coisa que seja necessária pra atingir o objetivo. Você sabe o que você quer, sabe, por exemplo, eu vou ter que passar por isso e você acaba chegando naquilo. Tá, mas e fala pra gente, o seu ensino médio, você sempre foi um aluno dedicado, você sempre foi um aluno inteligente, com facilidade, desde sempre estudou muito? Então, por eu ter sido aprovado em primeiro lugar no vestibular de medicina, já no terceiro ano do ensino médio, muita gente pinta assim, nossa, o cara, mas esse sempre foi um gênio, ele teve sempre facilidade, as coisas foram muito fáceis. E
posso te dizer que não foi assim. Durante o meu ensino médio eu era um aluno bom, realmente. Eu estudava durante umas 2 horas, 3 horas por dia, mas quando eu estudava as matérias que eu gostava. Tipo, eu não era assim, crânio de estudar todas as matérias, assim, eu deixava algumas de lado, eu não recomendo, mas eu gostava de estudar exatas, eu gostava de estudar história, nossa, eu sou apaixonado por história, tanto é que eu lia alguns livros, tipo, esse da história, tem um livro, sei lá, Nazismo e Guerra, que eu li, que é muito incrível, assim, me ajudou em questão de conteúdo e me ajudou em questão de, assim, abrir a cabeça pra estudar, assim. Então, pra quem não tá no terceirão ainda, tá no primeiro, segundo ano, você recomenda fazer essas eu acho que assim, a mais? se você tiver meia hora pra ler por dia, pode ser mais eficaz do que meia hora só fazendo, sei lá, resumo, não sei, tipo, meia hora pra você ler vai abrir tua cabeça que a longo prazo vai ser bem... ótimo. Por exemplo, alguns livros muito legais que eu li, 1984, George Orwell, Humberto Eco, número 0, eu li Poder Ultra Jovem, que é do Carlos de Andrade. A longo prazo isso foi muito bom, né? Outra coisa que, como foi o vestibular no meu ensino médio? O meu vestibular no ensino médio foi basicamente o Enem, né? Que é o... Você fez o Enem? Eu fiz Enem na minha primeira série e na minha segunda série. É uma dica que eu dou pra todo mundo no presente momento, né? Por que o Enem? Porque o Enem é uma porta de entrada para qualquer universidade pública do país. Muitos lugares aceitam só o Enem. É um coringa no final de um ano de cursinho, no final de um terceirão. Você sabe que você pode estar passando na universidade pública, num curso bom, com essa ferramenta que é incrível. Então, como foi a minha trajetória no Enem? No primeiro ano, meu irmão tava fazendo cursinho, como eu contei, né? Ele tava no terceirão, fazendo... Não cursinho, ele fazia terceirão comum, assim, né? Terceirão numa normal. escola lá da minha cidade, São Bento do Sul. E ele também fazia aulas em paralelo de particulares de redação. E minha mãe meio que me jogou junto. Ah, faz aí também, professor. Pra ver o que dá. Lindo. Era muito bom na redação. Eu fui inserido nesse contexto de aulas e tal. E, cara, foi incrível. Eu tirei 920, que é bem absurdo, pensando hoje agora. Porém, a minha reação foi meio errônea, né? Por quê? Quando saiu a nota no começo da segunda série, eu olhei aquilo, cara... Só um mito da redação, não precisa estudar. Eu tinha 14, 15 anos e achei, eu tive a pior reação possível, mas a longo prazo isso foi bom, né? Eu desleixei com redação na segunda série, meu nível de redação caiu, em vez de evoluir, caiu. Eu pensei na minha cabeça assim, cara, naturalmente o 1000 vai chegar no terceirão, 1980, essas notas bem altas. E foi horrível, porque eu desleixei e no final, quando eu fui fazer o Enem na segunda série, a minha redação, caiu de 920 para 650, acho, porque eu perdi muito ponto. Não, 600 e quebrados, assim. Porque eu não me programei, eu não sabia escrever o tema, eu tinha destreinado, literalmente. E aquilo foi um baque, né? Eu caí 300 pontos da redação de um ano pro outro. Pra mim foi tô fazendo uma coisa errada. E foi ali que eu entendi que a humildade, quando você tem um resultado bom, você tem que ser humilde para admitir que o resultado pode ser maior ainda e que não tá nada ganho, né? Não quer dizer porque você foi bom numa prova vestibular, você vai ir muito bem na outra. Tanto que quando você passou, recebeu a notícia que... E a prova da positivo, que ele ficou em primeiro lugar de medicina, quem faz é a federal. Exatamente. Então, quando você recebeu, você não ficou, tô passado na federal. Só assim, a prova da UP, né, que é a faculdade que eu fui em primeiro lugar, muita gente aqui em Curitiba faz, saiu o resultado antes da prova federal, uma semana antes, e eu, no dia eu saí com meus pais, e nesse mesmo dia, foi o único dia que eu atrasei matéria do ano. Daí, no outro dia de manhã, eu acordei 5 da manhã pra colocar as matérias do dia anterior. E vocês aí atrasando matéria pra assistir Netflix, e achando que, não, tá tudo certo, eu preciso ver essa série que lançou agora. Então, naquele momento foi assim, o ponto-chave de eu perceber, eu acho que foi o ponto-chave pra eu ter passado na federal, porque eu vi que eu tava num nível bom, eu tive gás e motivação pra continuar, né? Eu podia muito bem sentar assim, não, agora eu vou passar com certeza, como alguns colegas meus, pessoas que eu conheço fizeram, e acabaram dando bobeira, deslizando, e medicina, esses cursos mais concorridos, cursos federais, assim, 2, 3 pontos que você perde faz a diferença gigantesca. Às vezes são 10, 15 colocações, isso já pode tirar do jogo totalmente, né? Além do Enem, outra coisa que me ajudou muito durante o ensino médio foi eu ter participado de Olimpíadas. Eu participei de Olimpíada de Física, de Biologia e de Matemática. Em nenhuma delas eu tive um resultado incrível, assim. A primeira vez que aconteceu foi assim, como eu disse, eu gostava muito de estudar, e principalmente exatas. Eu gostava de estudar, me interessava, exatas, química, me interessava muito também. E eram matérias que eu gostava de estudar, e eu acabava perguntando pro professor, interagindo com o professor, e um dia o professor Thiago, lá do colégio onde eu estudava, em São Bento, ele me sugeriu, cara, o que você acha de fazer a Olimpíada de Física e tal? E eu disse, vamos, né? Bora! Vendo que dá. Eu cheguei a passar até pra
fase estadual, que era tipo a última fase. É um resultado assim, bom, entendeu? Não é nada espetacular, mas foi uma experiência incrível, porque eu tive contato com muita gente que gostava de estudar como eu, e era um universo similar ao do vestibular. Você é classificado de acordo com o teu resultado, e você se sente assim naquela pressão de tipo, você tá podendo obter um resultado pelo seu próprio esforço, entendeu? Então aquilo simulou o que eu vim passar esse ano. Foi bom, eu dou a dica pro pessoal correr atrás disso, fale com os seus professores, nem que seja só pra você ir lá, talvez você não passe na primeira fase, isso não é um problema. Só pra ter só pra você ter a experiência, que realmente pra mim foi um diferencial. Não foi a colocação que eu fiquei, mas você experimentar aquilo diferente, um ambiente novo, mudou muito a minha cabeça, e isso que eu acho que é o bom no ensino médio. Você tem que abrir a cabeça pra estudar no terceirão, já ir acumulando matéria, claro, só que você tem que estar preparado para no terceirão dar um upgrade, entendeu? E falando em terceirão, assim, como que foi a tua rotina? Vou passar meio rápido pela minha rotina e depois eu vou parar em alguns pontos que eu considero importantes, que algumas dicas que eu posso dar, até de coisas que eu vi os outros fazendo, bem interessantes. Eu acordava às 5h30 da manhã, ou 6 horas, nesse Não, intervalo. fato, ele morava, tipo, na rua do cursinho, e a aula começa às 7h. Eu morava 5 minutos a pé do cursinho, né? Eu estudei aqui no curso. Por que você acordava tão cedo? Eu acordava 5h30, 6 horas pra estudar a matéria do dia que eu ia. Então eu estudava das 5h30 até umas 15h para 7 de manhã. E como que era esse estudo que você fazia? Basicamente, eu, assim, tenho uma técnica chamada jogo invertido, não sei, é uma expressão em inglês, que você lê a matéria antes do professor passar a aula, né? Mas eu adaptei isso pra minha realidade. Eu usava isso apenas pra história e geografia, né? Humanas, no caso. A filosofia também, e depois sociologia, que a gente começou a ter no cursinho. Basicamente, eu via que ia cair na aula. Tipo, hoje é história mundial, vai ter que cair Segunda Guerra Mundial. Qual parte da Segunda Guerra? Daí eu olhava os exercícios daquela aula. O material que eu utilizava separava 20 exercícios por aula, né? Então eu pegava os 10 primeiros, que geralmente eles separam os 10 primeiros mais fáceis. Eu olhava assim, passava batendo, resolvia alguns e via, cara, o que tá mais caindo nessa aula? Ah não, é tal tópico. Daí eu procurava esse tópico na apostila, lia esse tópico e tentava internalizar ele bem. Quando o professor falava durante a aula desse tópico, acendia o sinal de alerta. Então, basicamente, eu tava trabalhando muito em cima antes de acontecer a aula, porque daí durante a aula eu já aproveitava o que era mais interessante daquilo pra prestar mais e tinha atenção, mais chance anotar. de cair. Exatamente. Naquela hora eu anotava, fazia uma coisa diferente. Assim. Vai um esforço em cima, porque você vai ter que ter umas horas a mais de estudos pra fazer isso, mas vale? Pra mim, assim, pra você que tá disposto a abrir mão de muita coisa que é necessário, infelizmente, felizmente, depois, quando o resultado sai incrível, vale a pena você, às vezes, estudar antes, adaptar teus horários para o que vale a pena você adaptar os teus horários, adaptar a tua rotina para esse esforço a mais que é no detalhe. É o detalhe que faz a diferença, né? Então, depois, assim, 7 horas eu ia pra aula, assistia 6 aulas. O curso oferecia 6 aulas de manhã. Assim, deve estar estranhando falar curso, porque na verdade eu fiz cursinho junto com o terceirão. Tipo, aqui no Positivo a gente estudava, fazia 6 aulas de manhã e eu tinha uma prova a cada final de bimestre. Eu estudava com todo mundo que tava no cursinho. Eu tinha mesmo, tipo, Só tinha uma prova pra Só tinha uma prova pra validar o meu ensino médio, né? Tudo bem, então eu assistia 6 aulas da manhã, eu fazia anotações, assim, eu fazia fichário, até meio estranho. A Luana acha meio estranho por ser homem fazer fichário, mas assim, minha mãe sugeriu. Ela disse, faz fichário, e assim, realmente me ajudou pra organizar, né? Eu colocava por matéria e eu dividia por aula, assim, por frente. Eu imagino que muitas escolas e cursos separam, assim, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, e eu separava assim também. Pra, por exemplo, biologia, eu separava botânica, genética, essas coisas assim, pra quando eu, tô com uma dúvida em botânica, era mais fácil de achar e ficava bem mais organizado, né? Então eu fazia anotações, o que era mais importante, eu separava em cores, assim, alguns tipos de anotações, né? Por exemplo, o que era mais importante eu escrevia em vermelho, daí o resto eu escrevia em preto e azul, tipo, o que era o basicão da aula, né? Então se eu voltasse para aquela aula, eu ia focar direto no que estava em vermelho e depois eu ia pros outros pontos periféricos, assim, exatamente. E era basicamente isso que eu assistia a aula. Algumas matérias eu não anotava, como matemática e física, por eu já ter uma facilidade prévia, uma base muito boa, e por também prefiro ver como o professor tá conduzindo a aula nessas matérias. Eu acho que pra mim, focar pelo no menos, professor, focar no professor e também em exercícios. Pra mim, exatas era exercício, tanto é que à tarde eu nem relia teoria, praticamente, apenas focava em exercícios. Então, meio de 20 eu saía da aula, eu almoçava, voltava 1 hora, assim, 12 para 1 às vezes,
porque eu almoçava bem perto do curso, voltava a estudar, estudava uma meia hora, e 1h30 nós tínhamos 2 aulas à tarde do Posimed, né? Que era um programa diferenciado que eles ofereciam com aulas de aprofundamento, revisão. Era um extra exatamente. Eram 2 aulas que aprofundavam. Aí você tinha essas 2 aulas. Eu tinha essas 2 aulas, ia pra sala de estudos, eu estudava no cursinho até às 8, eu não fazia muitas pausas, parava pra ir no banheiro, tomar água, assim, dar uma arejada, nada demais, né? Até às 8 horas. No começo, todo mundo sem dificuldade pra dar conta de toda a matéria. Pegar no ritmo, né, do cursinho. Até você pegar no tranco, vai demorar uns 2 a 3 meses, comigo foi assim, com todo mundo é assim. Pra então, ter o hábito. no começo, talvez você não consiga fazer todos os exercícios, tipo, de todas as aulas. O que é o melhor? É que você faça a maior quantidade possível e trabalhe todas as aulas. Você não pode deixar nenhuma aula em branco. Não, matéria atrasada jamais. Exatamente. Tanto é que eu falei, o único dia que eu deixei a matéria atrasar foi quando eu passei no vestibular, e mesmo assim, no outro dia eu refiz tudo, assim. Porque a mente trabalha muito com memória curta, né? Então, você tem que concretizar isso. E criar um hábito aí. Rotina é essencial. Eu já ia pra casa, tomava um banho, falava com a minha mãe todo dia. Porque eles estavam lá e você tava aqui morando sozinho com teu irmão, meus pais né? ficaram em São Bento do Sul, né? Então eu falava com eles todo dia, porque esse apoio era, tipo, a gente é bem apegado um no outro, né? Esse apoio familiar que você achou essencial, né? Pra mim, o apoio deles foi espetacular e também foi bom, assim, porque no cursinho todo mundo sabe que é uma fase, psicologicamente, você tá mais sensível, né? Sim. Então eu ter ali, eles falando, cara, vai, mais um dia, como que foi hoje, pra conversar, pra... Assim, esquecer de tanta cobrança. Tem uns pais, às vezes, que assistem esses vídeos. Minha mãe, antes do meu irmão começar a fazer cursinho, ela procurou muito desses vídeos pra como reagir. Então, se tem algum pai assistindo, ou alguém quer dar um toque nos pais, eu diria assim, pra evitar cobranças do tipo, pô, você tem que passar esse ano. É difícil você, tipo, não cobrar, ou às vezes a situação financeira não é tão simples assim, tem um custo em cima disso, mas tente dar o maior apoio possível para ele continuar estudando, porque o estudo, inevitavelmente, uma hora vai implicar na aprovação. Então não precisa se preocupar necessariamente com o passar, se preocupe com estudar. Se ele tiver a base formada, vai ter um dia que vai ser o teu dia, que você vai passar no teu vestibular. E já aproveitando que você tá falando de base e tal, como você lidou emocional, a pressão, no próprio cursinho, a competitividade? Emocionalmente foi bem difícil no início, depois eu fui pegando no tranco porque eu tive o baque de morar sozinho, longe dos meus pais, e ao mesmo tempo ter que estar fazendo medicina. Ter que estar estudando pro vestibular, né? Como que eu lidei com isso particularmente? Meu irmão morava comigo, ele me dá um apoio super sensacional, no sentido de, assim, se eu precisasse de alguma coisa, ele tava ali pra mim e ele deixava bem claro isso, né? Muita gente às vezes tá apoiando, pais que estão assistindo, tios, familiares. Se você conhece alguém que vai prestar vestibular, eu tenho certeza que você quer o bem daquela pessoa. Então demonstre, fale assim, se você precisa de alguma coisa, pode contar com a gente, vai dar tudo certo. Se não der esse ano, vai ter outro ano. Não pressione por tempo. Se você incentivar teu filho a estudar mesmo... É uma consequência a aprovação. A aprovação vai ser uma consequência do estudo dele. Um dia ele vai estar no vestibular e vai dar certo. Então, incentivo máximo meus pais incentivavam, cara, aquela frase que todo pai já falou, né? Estudo é a única coisa que eu posso deixar que ninguém vai tirar de você. Meu mãe já falou isso. Parece muito clichê, mas é isso. Mas é real. Quando eu percebi que eu tinha o conhecimento, chegou uma hora que o vestibular foi apenas uma prova, literalmente. Uma prova do conhecimento que eu já tinha adquirido. Então, o emocional... Assim, o problema é quando o físico afeta o emocional, né? Quando o teu cansaço físico começa a implicar uma tentativa de desistência, coisas no sentido, pô, será que é isso que eu quero Então por isso é fundamental dormir bem, comer bem, que ninguém escuta quando fala isso, né? Parece bobeira. Eu não recomendo de nenhum jeito virar noite estudando, dormir menos de 7 horas por dia, eu não fazia isso em nenhum dia do cursinho. Eu evitava, assim, tipo, muita gente no cursinho consumia muito energético, essas coisas assim, com muito cafeína. Por que eu falo? Porque isso pode deteriorar teu sono de uma maneira que você não vai conseguir regular ele, entendeu? Então tem uma rotina e pelo menos um sono de 7 horas, 8 horas, bem ok, porque isso vai fazer com que você tenha menos pressão e o teu físico vai estar mais cansado. E a questão de competitividade? A competitividade no cursinho no começo, é um pouco difícil. Você acha que é mais
pro começo ou pro final que vai... Assim, Porque tem. a competitividade no cursinho é inevitável porque eu estava numa turma só pra medicina, então... E você olhava pra lá e sabia, meu concorrente, meu outro concorrente, Então, você lá também. Assim, eu evitava pensamentos do gênero, cara, ele vai tirar minha vaga. Você só não pensava? Eu penso assim, tem uma vaga tua lá, Aham. você tem que alcançar sozinho ela. E não é uma pessoa, outra. Se você ficar por uma pessoa pra passar na lista de espera, tudo bem você dizer que alguém roubou tua vaga, mas isso não vai acontecer. É muito difícil. Se você ficou por 300 pessoas, não foi uma pessoa que roubou tua vaga. Não. Foi às vezes uma falta de esforço, ou às vezes não era tua hora. Ou Emocional às vezes, também, não exatamente. tava bom. Então, essa questão de competitividade não é bom e não fique assim tratando pessoas que você antes tratava como amigo, colega, como concorrente. Continua sendo Tente amigo se de ajudar, colega. tente se ajudar, tipo, eu não me dou bem em física, me ajuda em física, porque no final você vai ver que a chance desse cara realmente roubar a tua vaga É muito pequena. é zero mesmo. Então faz a tua parte, Então, cuida do faz a teu. sua parte, porque às vezes uma dica que o teu amigo pode dar, pode servir pra você. Se você dá uma dica, ele vai dar uma dica também. Não se importe com o resultado dos outros. Eu pensava assim, se eu me superar 1%, uma questão, um texto, uma palavra, todo dia, vai chegar uma hora que eu não vou estar me comparando com o outro. Eu vou estar no meu nível. Então, evolua cada dia, olhe, se for pra ter uma competitividade, compita, né? Não sei, eu sou péssima em português. Se for pra competir com alguém, compita com quem você era... Cara, de novo. Se for pra competir com alguém, esse alguém tem que ser você há 3, 4 semanas atrás. Olhe pra você agora, o teu conhecimento agora e compare com quem você era há 1 mês atrás, 2 meses atrás E e veja o quanto você evoluiu. Se você tá melhor do que você estava antes, então você não precisa se preocupar com o outro, porque o outro pode ter piorado em relação ao que ele estava antes e você tá alcançando. Vai chegar uma hora... Não se preocupa com o outro. Vai chegar uma hora que o teu bicho não nível... come. Vai chegar uma hora que o teu nível vai ser suficiente pra você passar, sem dúvidas. Mas então, gente, eu acho que é isso, a gente pegou e englobou tudo geral que vocês Sim. perguntam. Qualquer coisa deixa aqui embaixo, depois eu mando ele nos comentários responder vocês. Mas espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Manda um beijo, sempre manda um beijo. Beijo pra vocês e boa sorte, né? Boa sorte e até o próximo vídeo.